E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente, Rafael Vieira, nesse canalzinho aí, professor Rafael Vieira. Hoje nós vamos ter uma aula de resolução de exercícios, que eu deixei da aula passada, certo? Da aula 3, que são 2 exercícios sobre lei de Ohm, beleza? Mas eu vou começar a nossa apresentação dando uma melhor exemplificada na lei das tensões de Kirchhoff, que eu vi no vídeo passado, que ficou um pouquinho confuso aquela questão da integral de Q1 a Q2 de D é 1 mais D é 4, igual a integral de Q1 a Q2 de D é 2 mais D é 3 mais D é 5, certo? Eu vou explicar melhor aquilo ali e aí a gente vai partir para as questões. Então, eu vou aqui começar a nossa apresentação, vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação, vou começar a partir desse ponto, certo? Então, eu vou começar a partir desse ponto e vou explicar melhor essa questão da integral para que vocês entendam melhor o assunto, ok? Então, vou aqui expandir. Pessoal, aí nas integrais da equação 20, pessoal, quando eu falo Q1 até Q2, pessoal, eu estou falando o seguinte, vamos entender a seguinte situação. Um circuito que eu tenho uma chave e essa chave está aberta, não permite a passagem de corrente do circuito. Ou seja, eu não tenho cargas em movimento, certo? Não tenho cargas em movimento pelo circuito e assim eu não tenho energia sendo transferida ou transformada nos componentes do circuito a partir das fontes de tensão ou de corrente, ok? Então, eu poderia começar a dizer que Q1 seria essa carga que não circula pelo circuito, seria em torno de zero, certo? Em torno de zero, e a energia que circula pelo circuito também é nula, ok? Mas, quando eu fecho essa chave do meu circuito, eu vou ter o aparecimento da corrente elétrica e a carga elétrica ela passa a se movimentar pelos componentes do circuito. E aí eu vou ter uma carga Q2. Então, eu estou tendo uma variação de carga que no início, na chave fechada, era praticamente zero ou zero, e quando eu fechei a chave, as cargas começaram a se movimentar pelos componentes do circuito, certo, pessoal? Na aula passada, na aula 3, eu falei que eu tinha uma variação de carga devido ao DQ, mas a variação de carga é justamente por isso, porque eu posso ter uma situação onde no início eu tenha uma quantidade de carga nula, ou uma determinada quantidade de carga X lá no meu circuito, e eu posso ter uma variação de carga, por exemplo, quando eu fecho o meu circuito. E aí eu vou ter uma carga elétrica circulando pelo circuito ou pela minha malha. Entendeu, pessoal? Isso acontece muito em elementos que acumulam carga, como os capacitores, ok? Que a gente vai ver em outras aulas, beleza? Então, só para deixar isso aí bem explicadinho, para vocês entenderem por que os níveis de integração seriam de Q1 a Q2, certo? Que a gente vai ter uma certa variação de carga a partir do funcionamento do circuito elétrico, ok? Eu estou aqui com os fones novos, tentando testar aqui o microfone, por isso que eu estou mexendo bastante aqui, porque ele sai do meu ouvido, certo, pessoal? E, de novo, se eu tiver algum barulho e não ouvir a minha voz, me desculpem, ok? Porque eu não tenho um isolamento acústico aqui no meu quarto. Então, pessoal, se eu passar as integrais de Q1 a Q2 de cada diferencial de energia desse, eu vou ter o somatório das energias dos geradores é igual ao somatório das energias dos receptores de energia, ou seja, dos consumidores de energia, beleza? Tranquilo? Então, isso daí, se eu passar o E2, o E3 e o E5 para o outro lado da equação, eu vou ter que a somatória líquida das energias é zero e a lei da conservação da energia ela é respeitada. E assim, a lei das tensões de Kirchhoff respeita a lei da conservação da energia. Ok, pessoal? Então, é só para começar a aula e exemplificar essa questão que ficou um pouco obscura no vídeo passado. Então, vamos partir para a questão. Pessoal, a questão 3, nós vamos ter que ter noção da questão 1, que foi vista na aula 2, certo? Que a gente calculou a resistência elétrica em uma espiral, ok? Beleza, pessoal? Assim, a gente já tem o valor da resistência e o valor dessa resistência, pessoal, a gente já calculou que era em torno de 0,8 ohms. E eu quero saber a potência dissipada desse resistor quando eu aplico uma tensão de 5 volts, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Pessoal, na aula passada, na aula 3, a gente viu
que da equação 4 lá, da aula passada, a potência é igual ao quê? A tensão ao quadrado dividido pela resistência, ok? Eu já tenho a resistência, que era 0,8 ohms, que a gente calculou na aula 2, certo? Daquela espiral lá. E eu tenho a minha tensão, que eu coloquei na minha questão, que é em torno de 5 volts. Então, se eu fizer a substituição simples aí na minha equação, a potência dissipada por aquele resistor que a gente calculou, por aquela resistência que a gente calculou, é 5 ao quadrado dividido pela resistência que a gente calculou, que era 0,8. Então, a potência dissipada vai dar em torno de 31,25 watts. Ok, pessoal? Então, aí é uma questão bem simples de aplicação do cálculo da potência dissipada, quando a gente não tem, por exemplo, um valor de corrente, mas tem a tensão e tem a resistência elétrica, ok? Se eu tivesse a corrente, eu poderia fazer o quê? Resistência vezes a corrente ao quadrado, ou tensão vezes a corrente elétrica, certo? Ok? Beleza? Então, essa é a questão 3, uma questão muito simples. E vamos aqui para a questão 4. Ó. A questão 4 ela já vai ter um pouco mais de dificuldade, porque a gente vai precisar de noções de derivadas, certo? E noções de funções que a gente conhece, principalmente, no caso aí, a função quadrática, certo? Então, a resistividade do material X respeita a função, ó, ρ de T, esse T é de temperatura, não de tempo, é igual a menos A vezes a temperatura ao quadrado, mais B vezes a temperatura, onde A e B são constantes reais e positivas. Certo, pessoal? Então, eu vou considerar A e B como constantes positivas, beleza? A princípio, nos meus cálculos, eu vou deixar ele sem nenhum valor, ok? Tranquilo? Descrever o comportamento da resistividade do material, o que é que eu falo nisso? Descrever como que a resistividade do material ela se comporta à medida que a temperatura vai aumentando, certo? Ok? Ou aumentando ou diminuindo, beleza? Em questão, e calcular a corrente que circula neste material no ponto crítico. Pessoal, quando a gente estuda derivada, o ponto crítico é o quê? É quando a gente tem vamos dizer assim, as raízes da derivada da função, quando a gente iguala a derivada à função da função igual a zero, beleza? Nesse caso aí, como a função é de segundo grau, eu vou ter quantos pontos críticos? Um ponto crítico. Por quê? Porque a minha derivada aí vai ser uma derivada de ordem 1, beleza? A ordem da derivada vai ser de ordem 1, ok? Que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, a gente vai calcular a corrente elétrica que passa nessa resistência no ponto crítico, na temperatura crítica, certo? Do material, da curva do material, considerando que ele tem uma boa ductibilidade, então ele pode ser foi transformado em um fio reto de 2 metros, ok? E uma área de seção transversal de 0,5 milímetros quadrados. Então, quando aplicado uma tensão de 12 volts, qual é a corrente que vai aparecer nesse resistor ou nesse fio aí que a gente tem em questão, beleza? Então, vamos começar aqui. Para resolver essa questão, pessoal, nós devemos ter noções de derivadas, certo? A princípio, a gente precisa calcular o ponto crítico da função. Ou seja, é o ponto crítico, a derivada da função em relação à temperatura, certo? O ponto crítico dela é quando a gente tem a derivada da resistividade em relação à temperatura é igual a zero, ok? Então, se eu derivar a minha função lá, a minha função da minha questão, menos AT ao quadrado mais BT, eu vou ter esse seguinte resultado. Ó. Menos 2AT mais B é igual a zero, para eu calcular o ponto crítico. Então, o meu ponto crítico da minha função vai ser o quê? B sobre 2A, certo? Então, esse é o ponto crítico da minha função de resistividade em função da temperatura. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, já dá para ver pela função que aquela resistividade lá, a resistência, não segue diretamente a lei de Ohm. Então, ela é uma espécie do resistor de resistência não ômica, ok? Então, pessoal, para analisar o comportamento da curva em função da resistividade, nós devemos determinar o crescimento e o decrescimento da resistividade com relação à temperatura, certo?
Então, analisando a primeira derivada, que a gente já calculou lá, agora no slide anterior, essa aqui é a primeira derivada, né? A equação 25, certo? Se a primeira derivada for positiva, a função ela é crescente, certo? Ou seja, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a resistividade também aumenta, pode ser proporcionalmente ou não, certo? Mas eu vou ter um aumento de temperatura e um aumento de resistividade associado, certo? E se a derivada for negativa, a função ela é decrescente, ou seja, à medida que eu aumento a minha temperatura, a resistividade tende a diminuir, certo, pessoal? Então, a gente precisa analisar esses dois casos na nossa função. Então, analisando a primeira derivada, ó. Analisando a primeira derivada para a condição de ser crescente. Então, a primeira derivada é o quê? Menos 2ac mais b maior do que zero. Ou seja, essa é a condição da derivada ser o quê? Ou que a função seja o quê? Crescente, ok? Então, eu vou achar uma condição da minha função para que a minha função seja crescente em uma determinada região próxima ao ponto crítico, ok? Então, pessoal, se eu manipular essa equação 27 para que a função ela seja crescente, a temperatura ela deve ser menor do que B sobre 2A. Então, para qualquer temperatura que tem um valor menor do que B sobre 2A, eu vou tendo um aumento da resistividade, certo? Então, a minha função, nessa parcela aí, ela é crescente, ok? Então, vamos imaginar que a temperatura comece de zero, ok? E eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a temperatura, e essa temperatura, quando eu vou aumentando, ele tem um valor menor do que B sobre 2A. Assim, a minha resistividade também tende a aumentar, ok? Beleza? Então, essa é a condição do crescimento da minha função de resistividade. A função de resistividade ela é crescente para valores de temperatura menores do que B sobre 2A. Tranquilo? Ok? Então, como eu expliquei, ó, observando a equação 28, a resistividade cresce para temperaturas menores do que B sobre 2A. Ok? Mas devemos também, pessoal, analisar se existe um comportamento oposto, se existe um decrescimento da resistividade com relação à temperatura. Ou seja, se a função ela também apresenta uma parte decrescente, certo? Ok? Pela função lá que a gente viu lá no início da questão, a função ela é a função quadrática. E a função quadrática, a gente sabe que tem uma forma parabólica. Ela cresce até um certo ponto e depois ela diminui até um certo ponto. Ou ela diminui até um certo ponto e depois ela aumenta até um certo ponto. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, a gente tem que ver a condição. A gente já viu a condição agora de crescente, a gente agora tem que ver a condição de ser decrescente. Ok? Devido até à característica da função ser uma parábola. Ok? Desculpa aqui, pessoal. A análise da função para ser decrescente. Ó. Então, se eu quiser analisar a parte decrescente da função, eu vou pegar a primeira derivada e ter uma desigualdade menor do que zero, certo? Então, se eu fizer essa desigualdade, resolver essa desigualdade, a função ela é decrescente para valores de temperatura maiores do que B sobre 2A, certo? Então, pessoal, a característica aí vai ser o quê? Ó? Para valores menores do que B sobre 2A, a resistividade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, a função ela é crescente. Vai chegar a um ponto, que no caso seria o ponto crítico, B sobre 2A, e à medida que a temperatura for maior do que B sobre 2A, a minha resistividade ela tende a diminuir, ok? Então, a função ela vai passar a ser decrescente. Tranquilo? Beleza? Então, como eu falei, ó, no caso não é a equação 28, é a equação 29, a resistividade decresce para a temperatura maior, ou temperaturas maiores do que B sobre 2A. Beleza? Tranquilo? Então, o comportamento da resistividade ela é crescente até um certo ponto, que seria o ponto crítico, B sobre 2A, e ela é decrescente
a partir desse ponto é B sobre 2A, certo? Para valores de temperaturas maiores do que B sobre 2A, ok? Então, pessoal, a velocidade de crescimento e decrescimento da minha função de resistividade com a temperatura vai depender dos valores de A e de B, certo? Se eu aumentar A ou se eu diminuir B, o que é que vai acontecer com o comportamento da minha curva? Ela vai ser mais rápida, ela vai ser mais lenta, ou seja, ela vai ser mais larga, ela vai ser mais, vamos dizer, mais estreita, ok? Então, os valores de A e de B vão me dizer a velocidade de crescimento e de decrescimento da minha função ρ de T, que no caso é a função da resistividade, certo? Mas a gente precisa estudar uma coisa que a gente vê em cálculo, que é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, ou o máximo ou o mínimo, certo? Em uma parábola, pessoal, a gente tem duas possibilidades, certo? A parábola ela pode ter uma concavidade para baixo, com o ponto máximo, ou uma concavidade para cima, com o ponto mínimo, certo? Então, a gente tem que saber se essa função ela tem um ponto máximo ou se ela tem um ponto de mínimo de temperatura, beleza? Então, devemos determinar se a resistividade é máxima na temperatura no ponto crítico ou se é mínima na mesma temperatura do ponto crítico, ou seja, na temperatura crítica. Ok? Tranquilo? Temperatura de ponto crítico. Certo? Então, vamos analisar se ela é máxima ou se é mínima, também a partir dos conceitos de derivada. Então, para esta análise, pessoal, a gente analisa a segunda derivada, ou seja, derivar a função novamente. Então, eu tinha a primeira derivada, que era essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu tinha a primeira derivada que eu posso ver aí na equação 29, certo? E se eu derivar novamente essa função, eu vou ter a segunda derivada, ok? Então, deixa eu voltar aqui para o slide que eu estava. Então, se na segunda derivada, no ponto crítico for negativo, ou seja, se eu aplicar a segunda derivada e eu aplicar no ponto crítico, que eu já calculei, que é B sobre 2A, esse valor for negativo, a concavidade da minha função ela tende a ser para baixo, certo? E aí eu vou ter um ponto máximo. Então, na minha função de resistividade, eu vou ter o quê? Uma resistividade máxima na temperatura de ponto crítico, ok? Tranquilo? E o contrário também é verdade. Se a minha função se a minha segunda derivada aplicada no ponto crítico tiver um valor negativo, ou no caso positivo, eu vou ter uma concavidade para cima e aí eu vou ter o quê? Um ponto de mínimo da minha função, certo? No caso aí, a parábola, certo? No caso da nossa parábola da função de resistividade, ok? Beleza? Então, vamos ver se vai ser um ponto de máximo ou se vai ser um ponto mínimo, certo? A partir dos conceitos de derivada, ok? Então, dessa forma, calculando a segunda derivada, pessoal, a segunda derivada da minha função de resistividade é essa daí, ó. Segunda derivada da resistividade com relação à temperatura é igual a menos 2A, certo? Ou seja, é menos 2 vezes a minha constante positiva. Então, se A é positivo, para qualquer valor de temperatura, como aí a minha segunda derivada ela não depende da temperatura, ela depende somente do valor da minha constante, certo? Para qualquer valor de temperatura, o valor da segunda derivada será negativa. E aí, a minha concavidade da minha função ela é o quê? Para baixo. E o meu ponto crítico ele será um ponto de máximo, ok? Então, eu vou ter uma temperatura máxima, uma resistividade máxima numa determinada temperatura máxima, certo? Uma temperatura num ponto crítico máximo, ok? Beleza? A minha resistividade máxima vai ser no ponto crítico em T igual a B sobre 2A, certo? Beleza? Então, entendam. A segunda derivada me dá a concavidade e se o ponto da resistividade ela é de máxima ou é de mínima, certo? Nesse caso aí, como a minha segunda derivada ela sempre é negativa, sempre vai ser negativa, a concavidade ela é para baixo, então eu vou ter uma resistividade máxima
no ponto crítico de temperatura T igual a B sobre 2A. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, de acordo com 31, para qualquer função, ou para qualquer temperatura crítica da função da resistividade, a função apresentará concavidade para baixo com ponto de máximo, certo? Então, vamos imaginar uma outra temperatura crítica aí, qualquer, certo? Se eu tiver essa segunda derivada aí, por exemplo, eu sempre vou ter uma concavidade para baixo. Por quê? Porque a segunda derivada não depende diretamente da temperatura, ela só depende da minha constante A, certo? E a minha constante A, eu já falei na minha questão, que a minha constante A, ela é uma constante real positiva, certo? Então, eu vou ter sempre um valor negativo para a minha segunda derivada. Ok, pessoal? Então, está aí, ó. A minha segunda derivada sempre será negativa se a temperatura no ponto crítico for igual a B sobre 2A. Então, a concavidade será para baixo e terá um ponto de máximo, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, de acordo com as análises derivadas, a curva, certo, da resistividade é uma parábola. A gente já viu lá no começo da questão que era uma função do segundo grau. E a função do segundo grau, ela é configurada por uma parábola. Só que essa parábola, ela tem a concavidade para baixo com o ponto de máximo visto de acordo com uma figura desse tipo aí. Eu tenho uma parábola que começa a crescer um determinado, vai crescendo, até chegar o seu ponto máximo, né? No ponto crítico, ou seja, no ponto crítico no eixo das abscissas, certo? Na coordenada crítica no eixo das abscissas, que seria o eixo horizontal, e a partir desse ponto crítico, ele começa a decrescer. Então, a gente calculou a crescente e a decrescente, né, da nossa função de resistividade. Ela cresce para valores menores de temperatura menor do que B sobre 2A e decresce para valores maiores do que B sobre 2A. Não é isso? Ok? E a concavidade dela é para baixo com ponto de máximo, certo? Então, a nossa resistividade ela tem um comportamento desse tipo aí. O que é que vai mudar a característica da minha função? As constantes que eu vou usar, certo? Ela vai ser um pouco mais alargada, ela vai ser um pouco mais estreita. Isso vai depender do quê? Dos valores das constantes que eu defini na minha função. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, desta forma, podemos determinar a resistividade no ponto crítico, ou seja, na minha coordenada T igual a B sobre 2A, ou seja, na minha coordenada crítica, no eixo o quê? Horizontal. E a minha função está aí, ó. A minha função é a função quadrática, menos A vezes T elevado ao quadrado, mais BT, certo? Então, o que é que eu vou fazer a partir disso? Eu vou aplicar, ok? B sobre 2A na minha função original, na minha função de resistividade, para eu determinar qual é a resistividade máxima lá que a gente definiu pela concavidade da função, certo? Ok? Então, a resistividade máxima que a gente pode adquirir nessa função para T igual a B sobre 2A, fazendo todo o cálculo matemático, a gente vai ter que B ao quadrado sobre 4A ohms metro é o maior valor de resistividade da minha curva de resistividade, ou seja, da minha função de resistividade, ok? Certo? Aí está de forma literal, certo? Aí como é que eu posso ver em valores numéricos? Eu posso aplicar valores para B e para A e eu posso ter diversos pontos de máximo. Vai depender dos valores de A e de B, ok? Então, pessoal, eu escolhi os valores de A e de B iguais a 1. Então, se eu substituir A e B igual a 1 nessa equação aqui, ó, da resistividade na coordenada T, B sobre 2A, então, se eu substituir, eu vou ter o quê? 1 ao quadrado dividido por 4 vezes 1, que é 1 quarto,
ohms metros, que é igual a 0,25 ohms metros, certo, pessoal? Beleza? E a resistência, a gente viu na primeira aula, na aula 1, que resistência é o quê? É a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal desse fio. Na minha questão, eu já dou o comprimento, que é 2 metros, e a área da seção transversal, que é 0,5 milímetros quadrados. E a resistividade a gente calculou agora, substituindo A e B sendo iguais a 1, certo? Eu poderia colocar A igual a 1 e B igual a 2? Poderia sim. Poderia colocar A igual a 10, B igual a 100? Também poderia. Eu escolhi 1 só por questão de comodidade, para vocês terem noção de um valor numérico para a nossa questão, certo? Só para não ficar uma questão totalmente literal, que eu acho que fica mais cansativo, ok? Então, se eu aplicar a equação da resistência com relação à resistividade, ó, eu vou ter o quê? Que a resistividade é 1/4, ou 0,25, vezes 2 metros, dividido por 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque eu estou saindo de milímetro quadrado para metro quadrado, certo? Eu tenho que uniformizar as unidades de medida, certo? Se o comprimento está em metros e a minha resistividade é ohms vezes metro, a minha área ela tem que ser o quê? Metro quadrado, certo? Então, substituindo aí na equação da resistência, eu vou ter que a resistência desse meu material, desse meu resistor, desse meu fio, será em torno de 1 vezes 10 elevado a sexta ohms, ou 1 mega ohm, certo? É uma resistência bem grande, né? Certo? Então, é 1 milhão de ohms nesse caso aí, né? 1 vezes 10 a sexta é igual a 1 milhão de ohms, ok? E por notação científica, a gente deixa ele 1 vezes 10 a sexta, ou 1 mega ohm, certo? Então, se eu aplicar uma tensão de 12 volts a essa resistência, a esse fio, a esse resistor, eu vou ter uma corrente com esse seguinte valor, ó. Segundo a lei de Ohm, ó. Seguindo a lei de Ohm da aula passada, da aula 3, ó. Lei de Ohm é o quê? Tensão dividido por resistência é igual a corrente. Então, a corrente elétrica vai ser 12, que é a tensão que eu já dou na minha questão, dividido pela resistência que eu calculei aí. 1 vezes 10 elevado a sexta, que é igual ao quê? 12 vezes 10 elevado a menos 6 amperes, que é igual a 12 microamperes. É uma corrente bem baixinha, certo? Bem baixinha. Quando a gente for ver em eletrônica, se a gente for ver transistores, a gente vai ver que esse tipo de corrente aí é o que a gente chama de corrente de base, uma corrente bem baixinha para ativar o transistor e ele fazer a sua função, por exemplo, de amplificador, ok? Mas aí, pessoal, voltando aí para a questão, a corrente que a gente calcula para A e B sendo iguais a 1, a gente vai ter uma corrente de 12 microamperes. Pessoal, se vocês quiserem mudar os valores e ver o que acontece com a corrente, vocês podem mudar os valores, certo? Pode diminuir também. Pode botar A igual a meio, B igual a 1/3. E aí vocês vão ver o que é que acontece com o valor da corrente quando eu aplico 12 volts nesse fio, nesse resistor. Ok, pessoal? Então, acabei já aqui a explanação sobre a parte da lei das tensões de Kirchhoff, que eu achei que ficou um pouco confuso na aula 3, certo? Na aula passada. Agora, nós respondemos as questões 3 e 4, que era da aula 3, certo? E a próxima aula será a parte 2 da lei de Ohm e leis de Kirchhoff, que a gente vai falar sobre análise de malha e análise nodal, certo? Vou trazer exemplos, vou trazer também exercícios propostos para fazer em aula posterior, ok? Eu estou tentando fazer agora as aulas, quando chegar aí também, que eu fiz uma compra de uma mesa de desenho, vou tentar fazer as aulas fazendo os cálculos a partir de uma espécie de mesa de desenho e ver se é melhor do que usando os slides, certo? Porque eu acho que fica mais dinâmico. Mas enquanto não chega a mesa que eu comprei, eu vou fazendo as questões assim, resolvendo as questões assim, na forma de slide, certo, pessoal? Ok? Então, muito obrigado quem assistiu aí o vídeo, curte, comenta, compartilha. Quem for aí dos grupos de elétrica, coloca nos seus grupos de elétrica. Tem um canal do cara aí tentando ensinar elétrica aí para o pessoal de forma gratuita no YouTube, certo? Eu estou fazendo o máximo possível para passar o meu conhecimento para vocês, ok?
Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. E bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Tchau, galera. Tchau.